Bora, ó. Então, eu trouxe uma palavra para nós aqui, que o Senhor ele vem trabalhando comigo já nesse tempo, né? Nesses últimos dias. E deixa eu baixar esse volume aqui. E essa palavra ela vai nos ajudar a discernir tempo e tempos. Entender qual a movimentação que a gente está vivendo. E para que isso aconteça, a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre uma tribo chamada Issacar. Aproveitando o gancho da palavra da manhã sobre o que sai da nossa boca. Lembra que a gente falou pela manhã? Sobre nosso poder criativo, nosso instrumento profético. Então, é muito importante a gente avaliar primeiro aquilo que a gente aprendeu pela manhã, para depois nós entrarmos nesse entendimento aqui, sobre discernimento, sobre direcionamento, sobre agir com o meio certo, com as armas certas. Amém? Então, a gente viu de manhã que a nossa boca é um instrumento profético, certo? Não precisa ser profeta para ter um instrumento profético. Nós aprendemos que o Senhor, ele reconstruiu tudo com o poder da palavra. Amém? É o poder criativo. Agora nós vamos aprender a fluir na unção de Issacar. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas. Hoje eu deixei tudo marcado. 1 Crônicas 12, 23, o versículo 23 e o versículo 32, são dois apenas, tá? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23 e 32. Amém? Eu vou ler aqui para vocês. 23. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Agora o 32. Olha que tremendo. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam, preste atenção nesse verbo, sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Glória a Deus. Aqui está dizendo sobre a transição do reinado de Saul para Davi. E Davi, ele se cerca de homens de guerra, homens armados, para fazer essa transição. Davi é um homem inteligente, é um homem que se move pela nuvem do Senhor, é um homem segundo o coração de Deus. Então, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, né? Com quem que ele tem que se aliançar. Amém? E aqui nesse versículo 32 mostra qual é a unção de Issacar. Ele sabe exatamente o que tem que fazer, ele entende, certo? E nós vamos aprender sobre isso hoje, amém? Então, quando houve essa movimentação, tornou-se pública. Olha só que interessante. Quando a gente recebe uma unção, né? Nós recebemos a unção, amém? Mas tem um momento que ela se torna pública, um momento estratégico, certo? Então, neste momento, a unção de Issacar tornou-se pública. Olha que tremendo. Ele tinha conhecimento, uma unção de conhecimento, uma unção de estratégia e revelação do movimento, do tempo. Sabia exatamente o que fazer, que armas usar, qual a movimentação correta. A importância da unção da tribo de Issacar está descrita em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Eu vou pedir para a Sara, por favor, ler para mim. Eclesiastes 8, versículo 5. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Amém. Olha só, Issacar sabia a hora e a maneira certa de agir. Isso é sabedoria. Ele tinha uma unção de sabedoria, conhecimento, estratégia. Amém, queridas? Está entrando mais alguém aí? Então, no livro de Esther, no primeiro capítulo, não precisa abrir, mas a gente só vai lembrar.
No capítulo 1, o rei ele manda chamar os sábios. Vocês lembram disso? Para aconselhá-lo sobre a questão da rainha Vasti. E por que eles são sábios? Por que eles eram conhecidos como sábios? Porque eles conheciam o tempo e os tempos, a movimentação. Isso é sabedoria, assim como Issacar. Issacar, uma tribo de sabedoria, conhecimento de tempo e estações, e a forma e o jeito correto que a gente tinha, que eles tinham que trabalhar. É isso que eu determino sobre tropa de elite. Eu determino esta unção sobre tropa de elite. Amém? A unção de Issacar. Nós estamos vivendo num tempo de transição. Amém? Quem é que está vendo um tempo de transição? Amém. Um tempo diferente, no mover diferente. Nós conseguimos ver pelos galhos das árvores que o vento tornou diferente. Estou falando isso de forma espiritual. Nós estamos percebendo que há um movimento diferente. E esta unção de Issacar, ela é estratégica. E isso que eu declaro sobre cada uma de nós aqui, a unção de Issacar. Ela valoriza os outros, tá? Ela não é... ela não se acha. Os que têm esta unção, eles não se acham. Eles querem trazer pessoas com outra unção para perto de si. Eles valorizam a unção das outras pessoas. Essa unção de Issacar, ela é direcionadora. Ela dá direção. Todos que se movem nesta unção são pessoas direcionadoras. São pessoas entendedoras de tempo e tempos. E compreendem a transição de uma estação para outra. Amém, queridas? Olha como é importante, como está casando com a palavra da manhã. Observar o nosso poder criativo. Esta unção, ela aponta como deve ser feito e o modo como deve ser realizado. Para a pessoa fluir na unção profética de Issacar, ela não precisa ser profeta. Não, ela não precisa. Mas ela pode fluir nesta unção. Porque todos nós podemos profetizar. Não é mesmo? A palavra de Deus diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, alguma coisa lá. Todos nós podemos profetizar. E é importante que a gente venha aprender que a unção de Issacar tem uma dimensão profética que casa com a palavra da manhã, que é o poder criativo, o poder profético, o instrumento que nós temos, e ela tem uma dimensão apostólica também. Olha que coisa mais tremenda. É poderoso isso. Então, para que a gente possa discernir estas dimensões da unção profética e unção apostólica, é importante que nós tenhamos o pleno conhecimento bíblico de tempo. Que o tempo bíblico não é esse tempo do calendário, não é um tempo linear que a gente está habituado. Ele é um tempo cíclico. O tempo bíblico, ele é cíclico, com ciclos. Entendem? Ciclos. Esse é o tempo bíblico. E é um tempo, redentivo. Sempre vai ser redentivo, viu? Sempre é para aproximar, sempre é para acordar, sempre é para trazer para perto de Deus. Deus nunca vai afastar as pessoas. As pessoas que decidem se afastar. Deus não. Deus faz um ciclo de redenção. Amém? E no tempo bíblico há períodos. Períodos. A gente pode observar na leitura bíblica, né? Não tinha períodos? Eu costumo dizer que em Juízes foi o período mais dark da Bíblia. Eles sempre faziam aquilo que achavam correto e depois aconteciam a consequência das decisões deles e eles clamavam ao Senhor e o Senhor vinha em socorro. É período. Nós aprendemos bastante sobre isso lendo as Escrituras. Mas cada período, veja bem, isso é muito importante prestar atenção, cada período que o Senhor libera para o seu povo, ele ensina, o próprio Senhor ensina a movimentação, ele ensina as armas, ele mostra os inimigos, porque a gente não pode usar as mesmas armas
e ter a mesma movimentação em períodos diferentes. Esta é a importância de discernir tempo, discernir a movimentação. Nós não vimos na palavra da manhã que o Senhor está abrindo para o campo profético, ele está se apresentando. Nós nunca tivemos um tempo como estamos tendo agora, de palavras de ensino, de palavras boas, excelentes, alimento mesmo. E é uma movimentação extremamente profética. Então, como é que nós vamos caminhar neste tempo profético? Que armas? Não pode ser as armas anteriores. Tem que ser armas atuais. Nós temos que fluir na agenda de Deus. Entender isso. Por isso a importância da gente compreender a unção de Sacar. E fluir nesta unção. Fluir, discernir, aprender o discernimento, ver a atmosfera. A pastora Evelyn, quando esteve aqui em casa, ela falou muito sobre a atmosfera. Então, é tempo de nós discernirmos isso. Amém, queridas? A unção de Sacar, prestem atenção, ela entrega a palavra no tempo certo, ou seja, o hoje. Nós vimos lá em 2 Pedro, não preciso abrir, só para vocês quiserem anotar e ler depois, tudo bem. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20, alguma coisa, diz que a palavra de Deus foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Mas a unção de Sacar é uma palavra diretiva para o tempo de agora. O tempo é o agora. Essa é uma diferença muito importante, a gente tem que prestar atenção. São chaves. A unção de Sacar, ela entrega chaves para os filhos, aqueles que estão atentos, que estão fluindo nesta unção. Um outro ponto importante que a gente tem que perceber é que o tempo... Entendemos sobre o tempo, ok? Mas temos que entender também sobre a aliança. E Sacar fazia aliança, sim. E a gente tem que entender sobre a aliança, porque nosso Deus é um Deus de alianças. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez uma aliança comigo. Ele fez uma aliança com cada uma de vocês aqui. Nós temos que entender isso. Nós servimos um Deus de aliança que faz aliança para tudo, para salvação, para redenção, para bênçãos. Ele faz. E uma das alianças que ele fez, que a raiz, na verdade, é com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão. Quem aqui é filha de Abraão? Eu sou. Eu sou filha de Abraão. Então, a aliança que foi feita lá está aqui também comigo. E ela repercute, essa aliança de Abraão, ela repercute na nova e eterna aliança de Cristo. Não foi abolido, não foi substituído, não foi nada. Ela faz isso. Isso é a unção apostólica. Amém? A aliança antiga e a aliança eterna, que é de Cristo, que derramou todo o seu sangue, que vem nos resgatar. Cristo, nosso precioso. Ele não disse que não existia mais outra aliança. Não, ele disse que ia cumprir tudo. E ele inclui os gentios. Nós estamos enxertados. A palavra de Deus diz que nós somos enxertados. Essa é uma unção apostólica de Sacar. É a incluir, é trazer para perto, é não tirar ninguém. Ah, você pensa diferente, não pode entrar nessa aliança. Não, é para incluir, é para trazer. Amém, queridas? Gálatas diz que nós fomos resgatados da maldição da lei para a bênção de Abraão. É uma bênção que chega até nós. E outra, Issacar não fazia aliança de qualquer jeito, não. O que a gente aprende com isso? Que a gente não tem que fazer aliança de qualquer jeito. Nós entendemos a importância de relacionamentos, entendendo que o Senhor, ele é relacional, e nós somos relacionais também, e os nossos relacionamentos têm níveis de importância, mas não é qualquer que a gente pode se aliançar. Nós temos que entender
a movimentação do Senhor para que Ele venha fazer essas alianças para nós. Porque Ele que sabe o que a gente precisa. Ele que sabe o que a gente precisa aprender. É Ele. Não adianta a gente forçar situações sem consultar o Senhor. Nós temos que avançar nisso, de forma progressiva e inteligente. O crente, ele é inteligente, ele tem que ser inteligente. E nós temos uma ferramenta preciosa que é o Espírito Santo, que pode nos ajudar na realização das nossas alianças. O que nós estamos fazendo aqui é aprender. Nós estamos aprendendo e para fluir isso. E aonde quer que estejamos, nós vemos aplicar isso, porque nós temos que aplicar, porque senão seremos meros repetidores. Nós estamos aliançadas aqui em crescimento em Cristo, em amadurecimento em Cristo. E as alianças corretas nos levam a fluir lindamente nessa unção. Por que a gente tem que entender a unção de Abraão, a aliança de Abraão e seus descendentes? Por quê? Simplesmente porque aponta para nós também, queridas. E olha que tremendo. Ele me trouxe essa revelação. E claro que essa revelação ela não é só para mim, ela já existe. Mas só que ele me abriu os olhos essa semana, né? Abraão, ele era idólatra. Ele era idólatra. Aí Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela. Um tempo depois, ele é chamado de hebreu. Deus tira Abraão de uma estrutura de feitiçaria. Ele, pela fé, obedeceu e foi. Abraão ele foi inserido no campo hebraico, assim como nós. Não estou falando, eu estou falando de uma forma, como é que eu vou dizer? De aliança, de uma forma espiritual. Entendam isso. Nós saímos da nossa idolatria e fomos inseridos na palavra do Senhor, que é Jesus. E isso aponta para Abraão, nós temos que entender isso. Né? Ele saiu daquela idolatria e foi para ser filho, amigo de Deus. Olha que tremendo. O Senhor, o nosso Pai, ele nos impulsiona a sair das teias da idolatria. E vejamos que em Abraão aconteceu uma renovação da mente, porque ele era idólatra. E é isso que tem que acontecer conosco. Porque a idolatria não é só santo, imagens, não. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Até meu marido pode ser um ídolo. Meus filhos, a minha casa, a limpeza da minha casa. Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor se torna um ídolo. Então, é esse padrão que o Senhor aponta para nós. Essa aliança de sair da idolatria, da época da treva, para a luz, para o entendimento correto. E com isso a gente abandona as velhas práticas, como Abraão fez. Olha que coisa mais poderosa. O apóstolo Paulo, que no meu entender assim foi no ápice do orgulho à humildade, de 0 a 100. Ele era conhecedor, ele falava vários idiomas. Aí quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus começou a arrancar o orgulho. Mas não foi de vereda, não. Foi parte por parte. Que a gente vê nas cartas apostólicas de Paulo, que no final ele era servo. Ele não se falava mais apóstolo. Olha que coisa mais linda. E ele nos instrui que nós temos 3 tipos de mentalidades. Por isso que o Senhor quer inserir em nós a hebraica. Sem a idolatria hebraica, gente. Eu não estou falando sobre os costumes, eu estou dizendo a mentalidade, sair de um campo idólatra para ir no campo do Senhor. Ele fala que nós temos uma mentalidade bárbara, que é estabelecida pela ameaça e pelo medo. Nós temos a mentalidade grega, que ela é só no conhecimento. Eu era desta mentalidade, gente. De conhecimento, de orgulho. E a hebraica, que é sair destas mentiras e entrar na verdade. Olha que coisa mais linda. As coisas vão se encaixando, elas vão fluindo livremente.
Nós vimos que Constantino tira todas as raízes hebraicas da fé. E o trabalho da unção de Issacar é restaurar as nossas raízes, sem a idolatria também. É restaurar isso, é sair de um campo de trevas para ir para um campo da luz, com a mente livre, sem fortalezas, sem resistências. Por isso que é importante a gente orar, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, todos os dias sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, porque nós temos essas fortalezas. Então, é importante também para que a gente venha fluir naquilo que o Senhor determina para nós, na movimentação correta, que a gente estude as tribos, os dons de cada tribo. Porque está na Bíblia por alguma razão, a gente tem que aprender. A gente tem que entender, tem que fluir nisso. A gente tem que estudar a palavra de Deus. Nós temos que aprender. Nós também temos que entender as iniquidades destas tribos. Olha, hoje nós estamos aprendendo sobre Issacar. Que tremendo, tremendo. E olha, minhas queridas, existe uma corrente que pensa que houve uma substituição, que não é mais o povo judaico agora escolhido, e sim a igreja, mas não é verdade. Não existe isso. O povo judaico continua sendo a menina dos olhos do Pai. E isso aí é a dimensão apostólica da unção de Issacar. Então, nós temos que orar pelo povo de Israel também, nós temos que orar pela paz, porque o capítulo 24 de Mateus fala sobre o fim dos tempos, né? A volta de Jesus, e ali fala que haverão rumores de guerras e tal, mas quando tiver paz. E nós temos que olhar para Israel, quando lá tiver paz. Não é o resto do mundo, porque o nosso relógio é Israel, são eles. Então, vamos administrar isso no nosso coração e vamos fluir nesta unção de Issacar, essa unção apostólica, incluir os nossos irmãos, ainda que não conheçam Jesus, mas eles vão conhecer mesmo, eles vão confessar Jesus. E a dimensão apostólica é isso, é esta união, é nós vermos a redenção do Senhor neste campo. Uma coisa muito importante também, queridas, que a unção de Issacar, ela compreende o sistema anticristo. Quero dizer algo para vocês que nós já estamos no sistema anticristo, no espírito de anticristo. Ai, Fabiana, como assim? Porque assim, o espírito do anticristo é falsa profecia, falso ensino, falsos mestres, querendo tirar o reino de nós, tirar esse entendimento de Cristo. Ele quer nos enganar, é um engano, é um engodo. Ele quer tirar o movimento da igreja, quer tirar o reino de Deus do tempo. Ele quer nos confundir. Então, por isso, a palavra da manhã, que a gente tem que estar atento, tem que ter sobriedade, para que a gente venha fluir livremente nesta unção. E nós precisamos conhecer como ele opera, como esse espírito opera. Por isso a importância do conhecimento, do mestre. Nós temos que fluir nos 5 ministérios, porque a gente tem que aprender isso. A gente não pode viver apenas de mover do espírito, que é delícia, né? Quem é que não gosta de um xalalá? Eu gosto. Mas a gente tem que ter ensino também. A gente tem que ter o tempo do aprendizado, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça. As falsas profecias, elas podem ser palavras verdadeiras, mas o espírito é errado. Olha que forte isso. Isso é muito forte. A palavra de Deus diz que é para a gente julgar o espírito da profecia. A gente pode ver lá em 1 João, capítulo 4, e o versículo 1. Eu vou pedir para a Jana ler. Pode ler, Jana, para nós, por favor? Primeira João 4, 1. Achou?
4, qual o versículo, Fabi? V1. 1. Isso. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Então, a gente tem o hábito de só verificar a palavra, né? Mas não, aqui diz para a gente verificar o Espírito. É o Espírito. Gravem isso, meditem nessa palavra. Vamos aprender a discernir. O Pai está liberando algo muito poderoso nessa tarde para que a gente não seja mais enganados. Porque olha só, quem é que lembra lá daquela moça que falava em Atos? Ela falava a verdade, falava que eram mesmo filhos de Deus, que estavam a serviço de Deus. Mas ela tinha um espírito dentro dela, um espírito de Pitom, de adivinhação. Mas o que ela falava era verdadeiro, mas o espírito não era. Por isso que Paulo repreendeu. Sai dela. Porque não é isso que nosso Pai quer. Não quer que a gente flua em espíritos que não seja o Espírito Santo. Isso que é importante a gente guardar isso na mente, relembrar disso, apontar, anotar e fluir nisso. Nós temos que fluir, nós estamos sendo chamadas para um outro nível, um nível diferente. Que ele está dando armas novas, ele está dando direções novas, e é importante que a gente venha discernir isso. Amém, queridas? Vocês recordam de 1 Reis? Até podemos abrir, mas o texto é extenso. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Os versículos 11 a 13. Ele é muito extenso, então eu vou pedir para vocês meditarem nessa palavra, tá? Meditem nessa palavra. Mas eu vou falar para vocês o que é. Mais ou menos, eu vou dar um resumo. O profeta velho, que estava lá naquele local, mas o Senhor envia um outro profeta para falar naquele tempo, e dá instruções para esse profeta novo, para que ele não fale com ninguém, não faça isso, não faça aquilo, vá e volte, né? Só que o profeta velho, o que faz? Chama ele, fala com ele e engana. Ele diz uma mentira. Olha só que forte isso. E essa palavra profética matou esse profeta novo. Então, o que a gente aprende disso? Que uma falsa profecia, ainda que seja uma palavra verdadeira, ela mata o propósito de alguém. Ela mata. Lembra que a gente viu de manhã sobre ferir o espírito, estagnar a pessoa, matar a pessoa pelo seu propósito? Olha aqui, ó. Encerrando aquele entendimento da manhã. Ezequiel diz que a falsa profecia ela é equiparada com feitiçaria. Gente, é muito forte isso. É extremamente forte isso. Nos aprisiona, a palavra nos aprisiona, nos deixa engessados, nos deixa estagnados. Nós temos que fluir. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada mulher que está aqui nesta reunião de Zoom, que nós todas estamos fluindo no espírito correto do Senhor, que nós não estamos mais na influência do espírito maligno, do espírito do anticristo, do espírito de Pitom. Nós discernimos a verdade, nós discernimos o espírito correto, em nome de Jesus. A questão do espírito de anticristo, ela está operando, a gente pode perceber. Ela está aí. Porque na multidão de vozes ele se infiltra, gente. Ele vai se infiltrar. Por isso que a gente tem que ter discernimento, tem que ter um bom filtro, tem que perguntar, temos que ser dependentes do Senhor em tudo, para que a gente não venha cair nesta armadilha. A gente tem que se livrar das coisas que Deus está nos mostrando tudo. Vamos pedir para Ele nos mostrar sobre isso também. E outra coisa muito importante que a gente tem visto de uma forma avassaladora
que é a destruição de estruturas religiosas. Isso também é da unção de Sacar. A religiosidade impede que a gente venha fluir. Ela deixa a gente parado. E Sacar vem destruir isso. Era isso que o Senhor Jesus falava sobre o fermento, que era a doutrina. Porque eles não sabiam discernir tempo, eles estavam parados. Só que o Senhor, ainda que imutável, ele se movimenta. O movimento é cíclico, a gente viu já. Então, a gente não pode usar as mesmas coisas que a gente usou em época anterior, numa época diferente. Armas têm que ser diferentes, as nossas vestes têm que ser diferentes. E o Senhor é o mesmo, o nosso Pai continua o mesmo. Ele está entregando para nós uma estação nova. É como se entrasse a primavera e a gente com roupa de inverno. Não dá, não tem como. Ou eu vou caçar um passarinho com vara de pesca. Não tem como. A gente tem que entender isso. E o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa tarde para essa questão. A unção, a estrutura religiosa, ela não admite o novo. Ela acha que o novo é heresia. Ela tem dificuldade para entender o novo. Só que esta estrutura religiosa, ela fica parada na porta, bem no meio da porta. Ela não entra para o reino e bloqueia a entrada dos outros de entrar. Olha que forte que é. Aqueles que estão sob esta influência religiosa. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Porque como é que eu vou... Olha, Jesus, Jesus, eu te amo sempre. Ele me lembra de palavras dele mesmo. Que ele estava ensinando um discípulo no secreto e ele disse assim, como é que eu vou ser participante disso? Ele disse, vou ter que nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo sendo velho já? Como é que eu vou entrar no ventre de minha mãe? Ele disse, preciso nascer da água para ver o reino, ver o reino, queridas. Para eu ver o reino, eu tenho que nascer da água. Depois ele disse assim, para você entrar no reino, tem que nascer da água e do Espírito. Como assim nascer do Espírito? É entender o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está aprendendo hoje. Nós temos que nascer no Espírito. E eu declaro em nome de Jesus que todas nós estamos nascendo no Espírito, o Espírito correto. Nós estamos na movimentação correta e precisa, usamos as armas corretas, usamos as vestes corretas, seja sobre todas nós essa palavra, e nós vamos invadir o reino, sim, em nome de Jesus. E Sacar, querido, tinha uma unção transformadora, uma unção de movimento. E eu lembrei da palavra que a pastora Evelyn liberou por tropa de elite. Movimento! Aleluia! Nós estamos fluindo na unção de Sacar. Vocês não precisam abrir seus microfones, mas digam glória a Deus onde vocês estão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O teu nome é poderoso. Amém. Nós estamos fluindo contra a religiosidade, contra o legalismo. Nós estamos entendendo a movimentação do Senhor. Nós estamos vendo as armas corretas. E o melhor de tudo, nós estamos trazendo isso para as nossas irmãs. E aquilo de precioso que as nossas irmãs têm, nós estamos trazendo para nós também. Isso é o melhor. Isso é unidade. Isso é o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está unindo o seu povo. Independentemente de placa, de denominação, isso é o menos relevante. Ele está chamando o seu povo. E louvado seja ele, por mais terrível que seja, mas essa pandemia está fazendo isso acontecer. Ele está unindo o seu povo de diversas cidades, de países diferentes, para fluir nesta unção. Não tem problema, Célia. O importante é que você está aqui, querida. Glória a Deus pela sua vida, amada do Senhor. Vim para a oração. Amém. A unção de Sacar também traz uma conexão. É um movimento e uma conexão. Olha só que tremendo. Quando o povo de Deus marchava no deserto lá,
era a tribo de Judá, Issacar e Zebulon que ficava. Olha só, o que isso diz para nós? A tribo de Judá é governo, amém? Governo. Zebulon é riqueza do mar, é riquezas. Olha que interessante. Issacar no meio, ele traz uma conexão entre essas duas tribos, alinhando essas duas, porque ele traz alinhamento e movimento, para essas duas tribos, para elas fluírem no reino. Olha só que tremendo isso. E é isso que está acontecendo conosco. Exatamente isso que está acontecendo. O que diz? Vai trazer o quê? A riqueza para a manifestação do reino, do governo do reino. E é isso que ele quer. É para isso que a riqueza é liberada para os filhos, para manifestação do reino de Deus. E Issacar vem trazer esse movimento, vai trazendo esse entendimento, esse direcionamento. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse entendimento, por esse ensino para cada uma de nós. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querida, porque isso não deixa feliz o nosso inimigo das nossas almas. Porque Lúcifer, ele era constituído, o próprio corpo dele era constituído por instrumentos musicais. O corpo dele trazia sons. E ele estava no meio da riqueza. E olha o que está acontecendo, isso foi entregue para nós. Issacar, a sua unção confronta, olha bem, ele confronta esse triunfo do inimigo, do louvor, do som e da riqueza. Porque o que traz para nós? Mamon, para nos desviar, para achar que... Desculpa, entrou uma pessoa aqui. Para achar que o dinheiro é nosso, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é para a manifestação do reino. Não que a gente não deva aproveitar, ele quer que o filho aproveite também, mas ele quer que o reino movimente. Olha só que tremendo isso, não? Glória a Deus. Então, essa unção que está sobre nós, e eu declaro isso em cada uma de nós, está dando movimento e conexão entre o governo e a riqueza. Aleluia! Seja sobre cada uma de nós o governo, cada uma de nós a riqueza, a expansão do reino, que o Senhor venha sobejar pensamentos que são do alto, que o Senhor venha renovar a nossa mente, que o Senhor venha dar governo, que venha dar sabedoria, direcionamento, instrução, armas corretas e riqueza nas nossas mãos, para que a gente venha manifestar o reino de Deus aonde nós estamos e que entregue para nós a internet, assim como estamos usando. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Outra coisa que é importante também para fluir nesta unção é conhecer as histórias do avivamento que tivemos, todos os avivamentos. Porque nós estamos prestes de um avivamento, meninas, gravem as minhas palavras. Gravem as minhas palavras. Estamos prestes de arrebentar um avivamento. Nós temos que entender essa movimentação. O Senhor está fazendo algo novo. Algo novo. E não é porque é ano novo, não, porque é cíclico. É algo novo. Ele parou o mundo. Porque ele não... O Pai não perdeu o controle de nada, não. Ele está sacudindo tudo. Ele está sacudindo tudo. Porque ele está preparando o seu povo. Ele está levantando o seu povo, ele está despertando o seu povo. Quantas palavras de despertamento a gente está ouvindo? A pastora Evelyn escreveu também. Acorda, desperta. Ele está dizendo, desperta. Só que nós estávamos o quê? Dormindo, mas eles têm nos despertado. Dormindo no sentido de estarmos distraídas, achando que igreja é só ir no culto celebrar no domingo. Não. Nós somos igreja onde estamos, dentro de casa, no banheiro, no chuveiro. Eu sou igreja do carro. É isso que está nos despertando. E quando nós tivermos essa consciência, e não apenas intelectual, mas o nosso espírito, e fluir nisso, nós vamos fazer incendiar esse mundo. Nós vamos brotar a água da pedra. Porque nada é impossível àquele que crê. Nada. Amém, queridas? Por isso é importante conhecer esses processos históricos.
Lá no livro de Amós, ele diz que é preciso restaurar o tabernáculo de Davi. Gente, olha que coisa mais poderosa. Atos diz que estava sendo restaurado já o tabernáculo de Davi. O que isso diz para nós? Que é para a gente se movimentar através da nuvem. Não é mais pelas nossas vontades. Chega da nossa vontade. É a vontade dele. É o que ele quer para cada uma de nós. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Eu me lembrei agora de um versículo que está em Gálatas, capítulo 4, se não me engano. Quem é bom de Bíblia, me ajude. Que o herdeiro, quando pequeno, ele não difere do escravo. Porque ele é imaturo, ele não vai receber sua herança enquanto ele é imaturo. Agora, quando ele é maduro, que é isso que o Senhor está nos preparando, crentes maduros, nós podemos nos apoderar da nossa herança e viver o sobrenatural. Guilherme, pede pro teu pai trazer um leite. Amém? Seguimos então. O tabernáculo de Davi demonstra para nós que era administrado pelo próprio Pai. Ele que dizia tudo. Davi era governado inteiramente pelo Senhor. Jesus governado extremamente pelo Senhor. E é isso que ele quer, que a nossa casa, nosso tabernáculo, seja governado por ele. Ele que governa, ele que traz. Deus que traz a marcha, Deus que traz o movimento. E vamos fluir nisso. Vamos fluir nisso. Amém, queridas? Nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós precisamos viver isso. Secou a garganta, desculpe. E eu encerro a palavra dizendo o seguinte: vamos orar pedindo discernimento de tempo e tempos, pedindo discernimento de armas novas, pedindo discernimento daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está promovendo. Vamos pedir para todas nós fluir verdadeiramente na unção de Sacar. Assim como eu determino para cada uma de nós, mas a gente tem que seguir nisso. Que não seja apenas uma reunião de Zoom, que não seja apenas um dia, que seja todos os dias a partir de hoje. Que hoje seja um divisor de águas, que haja um batismo de entendimento, de conhecimento em cada uma de nós aqui. Amém, queridas? Quem quer falar alguma coisa pode falar. Vou fechar meu microfone. Você me fez lembrar de um corinho que eu cantava muitos anos atrás, não sei se vocês conhecem, que fala assim, eu não tenho a voz lá, né? Que falava assim, levanta, que o Senhor já vem, que o Senhor já vem. Desperta, que o Senhor já vem, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre vocês. Aleluia, aleluia. Por isso, vocês podem falar. Adri, Suzana, Jana. Está faltando a Adri falar. Essa palavra abençoada. Amém, irmã, amém. Amém. Foi forte, hein? Que venha sobre nós Palavra essa unção abençoada. Amém. de discernir os tempos, de pedir novas armas, né? De fluir nessa unção. Meu Deus, foi poderosa essa palavra. Eu Glória nunca a tinha Deus. ouvido falar sobre Zacar também. Dessa forma que a Fabi trouxe. Foi tremendo, assim. É muito forte. Então, Pensa, Jaque, querida, nós falamos sobre a unção de Sacar, que quem flui na unção de Sacar, ela flui no direcionamento, no movimento entre governo e riqueza, entende os tempos e
fala sobre as armas corretas a serem usadas, identifica o espírito do anticristo, que nos ensina também que a gente tem que discernir os espíritos, não a própria palavra, porque a palavra pode ser verdadeira através do profeta, mas o espírito é equivocado. Para a gente fluir nisso, né? Para a gente trazer isso para nós. Muito poderoso esse ensino. Eu realmente aprendi bastante. Quando o Senhor me mostrou sacar, aí a gente vai pesquisar, né? E eu realmente me sinto muito honrada pelo Senhor em Ele liberar isso para a minha vida e, consequentemente, para todas vocês, minhas irmãs queridas. Amém. Amém? Amém. Alguém mais quer falar? Só para constar que a Jaque disse que não conseguiu assistir, vai estar no YouTube, Jaque. Depois você pode estar vendo a mensagem. É realmente muito poderosa. Unção de Sacar, que a Fábio falou ali, fala sobre você está entendendo, está pegando sobre o tempo e as estações, né, que você está vivendo, aquilo, a movimentação do Senhor, o ciclo do Senhor, né? Realmente é algo muito poderoso. Isso que a Fábio trouxe para nós é muito poderoso. Não é o tempo, Cronos, né? Mas é o tempo de Deus. Então, realmente é algo para a gente estar revendo. Vou estar revendo e revendo, porque realmente é algo muito poderoso. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, né? Para exatamente ter discernimento, sabedoria, para discernir os espíritos, né? Que a palavra de Deus diz que devemos, eu não sei qual era, na verdade, o assunto todo, mas um pouquinho que eu pude pegar agora que vocês estão falando, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir os espíritos, assim como Paulo, né? Quando estava chegando ali na cidade, aquela mulher adivinha, veio e o Senhor deu discernimento de espírito, que era um espírito de adivinhação, não vinha do Espírito Santo de Deus, né? O fato dela estar profetizando, ela não profetizou nenhuma mentira, só que o que ela estava falando vinha de um espírito de adivinhação, e que devemos sempre estar julgando a profecia, segundo a palavra, e não o profeta, né? Porque e é isso, né? Que o Senhor possa nos dar esse discernimento, essa sabedoria, para saber com o que estamos lidando, porque nos últimos tempos virão falsos profetas, né? Como a palavra de Deus diz, vai vir falando, se falar que Jesus está ali, está aqui, quem conhece a palavra sabe exatamente como vai acontecer a vinda dele, a volta dele, né? Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos dando essa sabedoria. Sabedoria vem do alto, inteligência, né? Como a gente aprende, a inteligência é humana, Deus nos dá inteligência, mas sabedoria vem do Senhor. Porque muitos são inteligentes, são engenheiros, são médicos, mas não têm a sabedoria de Deus. E que o Senhor possa nos dar essa sabedoria. Amém? Amém, isso mesmo. A cereja do bolo, né, Jaque? Muito obrigada pela sua palavra, delícia pura. Então, querido, Jaque, você quer falar sobre o seu projeto? Fala aí para nós o seu projeto. Quem, eu? Ok, glória a Deus. Falei, eu entendi Fátima. Fátima, estou procurando Fátima, ver o que a Fátima vai falar. Desculpa. Não entendi, desculpa. O projeto Girassol é uma live, acontece todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, horário de Nova York, né? 10 horas Brasil. E é um projeto que o Senhor colocou no meu coração em 2017, só que eu não sabia, eu tinha esse desejo de abrir uma live em que a gente poderia estar ouvindo palavra, louvor, né, como na igreja, mas não precisasse estar presente, mas que a presença do Senhor estivesse. E eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Na época eu pensei no Facebook, falei, vou fazer pelo Facebook, aí... Né? Aí eu falei, mas nem todo mundo gosta de Facebook, Jesus, me ajuda, me ajuda. Aí quando foi na pandemia, a gente conversando no grupo de oração, aí a missionária Luciana, mas a Leone me convidaram para o Chá com Bíblia, e eu fui no Chá com Bíblia da Érica, falei, gente, é o Projeto Girassol, aquilo que... Aliás, não era Projeto Girassol o nome não, tá, gente? Até o nome foi o Senhor que deu, porque eu tinha outro nome.
na cabeça, mas o Senhor quis girassol. Eu vou explicar por quê. Aí, quando foi em maio, em abril, eu participei, e aí eu falei, gente, é isso que eu queria tanto fazer com as mulheres, com os homens, oreva, né? E aí nasceu o projeto, só que aí eu falei, e o nome? Aí eu já tinha, assim, se fosse só para mulheres, Women Warriors, mulheres guerreiras, pensei um monte de coisa assim. Só que o Senhor tinha dado 2 sonhos para uma pastora amiga minha, eu no meio de girassóis, 2 vezes. Falei, gente... Aí, no dia que eu estava pensando no nome, que eu já ia programar para iniciar, o Senhor me fez lembrar desses 2 sonhos. Por que girassol? Por que girassol? E 2 vezes girassol. E aí eu fiquei, meu Deus, por que será? Aí eu fui estudar sobre girassóis, aí fiquei apaixonada. Eu falei, gente, tem tudo a ver com a palavra, né? Porque girassol, um se volta para a luz, para o sol, e quando não tem luz, uma se volta para a outra, lança energia uma para a outra. Quer dizer, é isso que nós temos que ser, nós temos que voltar para Jesus e nos voltar para nós mesmos quando a gente não tiver onde olhar para a luz, voltar uma para as outras, ajudar umas às outras. E foi assim que nasceu o projeto Girassol, que acontece todas as sextas-feiras, estão todas convidadas. A pastora Fabiana Padilha, eu não a conhecia, eu conheci outro dia rapidinho aqui numa live também, porque me convidaram, foi a pastora Taylor que me chamou. E aí eu estou muito feliz, eu até queria saber, a Irane mandou para mim o convite hoje, falei, Irane, mas foi 7h da manhã, o que você está mandando agora? Entendi, ela falou, porque são 3 vezes, sei lá. Eu falei, tá, então eu fui, cliquei aqui e entrei. E estou muito feliz de participar com as irmãs, estão todas convidadas, trazer uma palavra, que elas, né? Eu estou sempre abrindo, porque não importa se você é pastor, missionário, diaconisa, você é mulher de Deus, conhece a palavra, quer trazer a palavra, você é bem-vinda a trazer uma palavra, é só marcar, então, que o Senhor possa estar usando, né? Porque Deus usa quem Ele quer. Às vezes aquele que está lá escondidinho é aquele que o Senhor, que foi isso a princípio, que no meu coração fervia, é de dar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade na igreja. Claro, lá no Girassol vão pastores, vão pessoas que estão acostumadas a pregar, né? Mas a minha vontade é fazer com que pessoas que são invisíveis possam ter oportunidade e o Senhor mostrar os talentos, né? Para as pessoas enterrarem os talentos que elas têm, né? Que estão escondidos, que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Então, e o Senhor tem abençoado, né? Graças a Deus, tem mulheres que têm surpreendido aí, e também um projeto missionário que eu também quero muito que o projeto Girassol se torne um projeto missionário, que possa ajudar nas missões, entendeu? É isso, obrigado pela oportunidade. A Jana falou assim que ela quer pregar no projeto Girassol. Eu ouvi dizer. A Janaína. É? Ouvi dizer. Bem-vinda, Jana. É só marcar. A gente pode marcar cada uma de vocês, todas são bem-vindas. Né? O que eu falei para a irmã. Mas já que eu não sei pregar, não sabe até a hora que você começa, porque quando a gente põe diante de Deus, quem nos capacita é o Senhor. Eu falei, eu fiz jornalismo, mas eu morria de vergonha de falar em público, porque meu jornalismo é impresso, né? E aí eu falava assim, gente, primeira vez que eu fui dar testemunho na igreja, quase morri de vergonha. E depois comecei a fazer teatro, ajudando uma pastora na igreja que ninguém queria da igreja fazer, a Jaqueline por causa de Jesus fazia tudo. Aí eu comecei a fazer teatro também. E hoje estou eu aqui falando na live, falando lá, eu fico, Deus, só o Senhor para fazer uma coisa dessa, né? É só Jesus que faz umas coisas dessas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós também temos a... Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Você tem que deixar Deus te usar, porque a gente não é nada, ninguém é nada. Né? Nós somos tudo que o Senhor diz que nós somos. Mas comparado a Ele, nós não somos nada, mas é a glória dEle, a honra dEle, a unção dEle que faz a diferença nas nossas vidas. E Ele vai usar quem está na brecha, Ele vai usar quem está parado. Quer ser usado, Ele vai usar. Amém? Amém. Amém, queridas. Que alegria estar com vocês aqui. Nós vamos encerrar. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Nós temos as pérolas em live da pastora Evelyn, e hoje ela vai estar no Chá com Bíblia, não é, pastora? Vamos estar lá daqui a pouco. Assim vocês quiserem orar por mim, gente, que não está fácil, não. Estou desde cedo na luta aqui. Puxa, claro, oramos sim. Quiser orar por mim. Oramos, já determinamos agora. Amém.
Pai, em nome de Jesus, eu coloco a pastora Evelyn diante da tua presença, Senhor, e determino agora, cessa tudo aquilo que está impedindo o fluir, cessa agora, volta tudo à tua vontade, Pai, sobre a vida dela, Senhor, para as turbulências agora, que ela venha receber as palavras que o Senhor liberou para ela nesse dia, Senhor, cuida da família dela, que está em Portugal, cuida da família dela que está em São Paulo também, Senhor, que ela venha trazer uma palavra do teu trono para este chá com Bíblia, Senhor. Protege a mente da sua filha, protege também a saúde de sua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Então, queridas, eu me sinto extremamente honrada por tê-las aqui conosco. Realmente o Senhor que faz isso, né? O Senhor está agregando, está trazendo, e a gente se movimentando, fluindo naquilo que Ele deseja para a nossa vida. E nós somos essa cara, amém? Nós estamos trazendo movimento. Glória a Deus. E antes de encerrar, eu quero pedir para Célia, querida, orar por nós. Pode orar por nós? Uau! Uau! Tá bom, eu sabia, você tá copiando a pastora Evelyn, né? Pego na hora. Eu tô vendo, você está copiando. Todo mundo está seguindo aí, mas vamos lá, o soldado tem que estar pronto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse alimento que Tu tem nos dado, Pai. Muito obrigado por fazer parte desse exército do Senhor, Pai. Muito obrigado por preparar-nos para a Tua volta, Pai. Esteja com a pastora Evelyn agora, na próxima reunião, Senhor, na próxima live, e que esse final de tarde seja cada vez mais abençoado por Ti. Nós te agradecemos pela irmã Fabi, que está agora, que esteve diante, na frente, falando de Ti, falando para o mundo que está aqui global, te ouvindo, e que tenha falado o coração de cada um de forma especial, Senhor. Muito obrigado, que ela tenha cada vez mais a Tua sabedoria para levar o Teu nome àqueles que ainda não ouviram, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, amém. Então, quero dizer antes uma frase que a gente está, né, trazendo a nossa identidade e depois a gente encerra. Nós somos a tropa de elite de Jesus. Nós saímos das trincheiras. Nós estamos na linha de frente da batalha. Nós não temos medo da batalha, porque o nosso general é Cristo. Amém, amém, queridas? Amém. Deixa o meu telefone. Vamos tirar uma foto? Vamos. É que eu não sei muito. Eu não sei. Pode orar.